Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Cantidez. É com muita alegria de que o programa Nova Era está de volta nesse sábado para mais uma das suas edições. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Hoje, o programa Nova Era ele vai trazer uma temática diferente para todos vocês. Esse programa ele não é somente para os espíritas, ele também é para as pessoas que, embora não sejam espíritas, mas têm a necessidade do conhecimento espiritual. Então, o programa Nova Era hoje ele vai trazer, na sua primeira parte, Código Penal da Vida Futura. O que é o Código Penal da Vida Futura? Nós somos lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 7, e nós buscamos essa temática. Por que essa temática? Porque ela diz respeito a muitas questões que talvez vocês não tenham tido respostas através da religião pelo qual vocês professam, pelo qual vocês participam. Então, neste caso aqui, a gente vai estar falando hoje sobre esse Código Penal da Vida Futura, a primeira parte dessa temática. Então, a gente vai poder dizer a vocês de que esse programa ele é feito para você. Há muitas perguntas que você faria. Por que tantos infortúnios? Por que há tantas dores, tantos sofrimentos na Terra? Estaríamos sujeitos às penas irremessíveis? Ou a misericórdia de Deus nos consideraria novas oportunidades de podermos reparar esse mal cometido? Então, esta é uma pergunta, é uma dúvida que você, amigo telespectador da TV Cantidez, você talvez estaria fazendo agora um questionamento isso. E com isso, a gente vai procurar, nesse programa de hoje, responder às indagações de vocês. Por que tantos infortúnios, tantas misérias, tanta pobreza, tantas doenças, tantas enfermidades, tantos aleijões? A gente fica perguntando, a justiça divina onde está? E muitas das vezes a gente não tem resposta de pronto. Por que tantas prosperidades? Por que tanta gente rica em dinheiro? Quanta gente poderosos, famosos? Quanta gente que, na verdade, estão por aí com a fama, o sucesso, fazendo um grande progresso econômico, social, político, cultural. Por que tudo isso? E aí, a resposta que a gente talvez não vai encontrar solta por aí. Tá? Por que que não vai? Porque a doutrina espírita, ela, de certa forma, ela vai nos trazer uma luz sobre esse assunto. Penas irremessíveis. Fatos ou fake news? Segundo algumas religiões tradicionais, todos nós estamos condenados às penas irremessíveis, ao fogo do inferno. E se não buscarmos a salvação pela igreja, a gente não vai salvar. Isso daí é algumas religiões que colocam as penas irremessíveis. Tá? Agora, a doutrina espírita, de certa forma, ela sendo esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, que nós estamos vendo aí, a doutrina espírita está simbolizada, quer dizer, é um exemplo, por um triângulo equilátero de forças espirituais formada por três aspectos diferentes. A ciência que está na base, a filosofia é o ângulo de cima para baixo e a religião é o ângulo de baixo para cima. Com isso, a gente vai poder observar muito que nós estamos aqui justamente para conversar com vocês a respeito disso, porque a doutrina espírita tem respostas para tudo isso.
As perguntas que você estaria formulando agora são essas aí, ó. De onde eu vim? Por que eu estou aqui no planeta Terra? Porque há tantas misérias, tantas dores, tantos sofrimentos. Porque sofro a dor. Como se libertar dessa dor, desse sofrimento? Para onde eu irei quando daqui eu partir pelo fenômeno da morte do meu corpo físico? Somente a doutrina espírita ela tem respostas para o seu questionamento. E nós, através deste programa Nova Era, um programa espírita, que é uma realização da AME, com a coprodução do CEP, vai trazer para vocês muitas respostas condizentes com a necessidade de cada um de vocês conhecerem essas respostas racionais e lógicas. O que diz respeito ao Código Penal da Vida Futura? O que é isso? Primeiro, nós temos que entender o que é um código, tá? Que é uma compilação sistemática, é um compêndio de leis, tá? E de normas e regulamentos. Muito importante isso. Não esquecemos disso aí, tá? De que o Código Penal da Vida Futura, nós vamos poder explicar para vocês agora, comparando ele com o Código Penal de leis condenatórias que nós temos aqui na Terra, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma elucidação para que vocês possam entender tudo isso que está chegando para nós aqui, tá? Então, vamos lá. Princípios de direito penal. O que é? O que é o direito penal? Para a gente poder explicar o Código Penal da Vida Futura, temos que trabalhar a ideia do que é princípio de direito penal, tá? Então, vamos lá. O Código Penal ele é um conjunto de leis que definem o quê? Quais são atos que são considerados crimes e quais são as penas que podem ser aplicadas a quem os comete. Deu para entender agora? Então, comparando o Código Penal, certo? Que é um conjunto de leis que define quais os atos que são considerados crimes e contravenções e quais penas podem ser aplicadas a quem os comete, esses mesmos crimes. Então, aí a gente vai poder encontrar que o Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, tá? O livro O Céu e o Inferno, ele trata da justiça social e o Espiritismo, explicando. O Código Penal da Vida Futura significa os princípios morais, olha só, estabelecidos pelas leis divinas e a que devem ser aplicados ao infrator dessas mesmas leis e que está escrita na própria consciência de cada um de nós, princípios éticos universais para a reeducação do espírito imortal. Então, esta é a ideia do Código Penal da Vida Futura, certo? Essas leis que são estabelecidas por Deus, as leis morais, e quando nós vamos de contra essas mesmas leis, a gente vai sofrer a reação dessas mesmas leis. E isso que é interessante. E o Código Penal da Vida Futura só pode ser explicado pela doutrina espírita, por mais nenhum conceito, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar com vocês aqui a essa ideia. Vamos falar primeiro da lei de ação e reação, comparando ela com a lei de causa e efeito. A pergunta que não quer calar na sua boca, na minha, de todos nós, se há uma diferença entre a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, tá? Essa é a sua dúvida, é minha dúvida, é as nossas dúvidas. E eu vou procurar explicar a diferença entre a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, nesta manhã desse sábado. Você que ligou sua televisão, o seu notebook, o seu celular, no canal 13 da TV Candidez, você está assistindo o programa Nova Era.
Esse programa ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Então, vamos lá, meus amigos, explicar para vocês como é que funciona essa relação aí. Ação leva uma reação de idêntica intensidade em sentido contrário. Tá? Imagine o que é isso. Tá? O que é esta lei universal, criada por Deus, Pai Todo-Poderoso, que criou suas leis e as depositou na consciência de cada um de nós. Então, observam vocês aí a colocação da doutrina espírita. Então, essas leis, elas funcionam através das leis físicas, das leis químicas, das leis biológicas e das leis morais. O princípio da ação e reação e da lei de causa e efeito. Bom, então, dizendo o seguinte, a lei de ação e reação está sendo aí demonstrada pela figura de um foguete que está subindo, tá? Saindo da crosta terrena, caminhando diretamente para a atmosfera, para sair da própria atmosfera do planeta Terra. Então, ação, tá? E reação é um axioma que aplicais à vossa ciência. Não há efeito certo, sem causa. Não há ação sem reação. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Estão vendo agora? Coisa importante, né? A gente não esquecemos isso aí. Vamos lá. Aí está um foguete, tá? Que tem um peso e ele tem que vencer a gravidade. Então, ele vai ter um empuxo, que vocês estão vendo aqui, ó, para baixo. É a propulsão do foguete, certo? E ao mesmo instante que a propulsão faz com que o foguete vai subir, aqui a reação, tá? Aqui é a ação do foguete, o empuxo dele, tá? E consequentemente o próprio empuxo dele empurra o foguete para cima. Então, um foguete para ser lançado para fora da atmosfera da Terra precisa atingir uma velocidade de escape, que é 11 km por segundo. Aí, ó. Estão vendo? Então, isso aqui é para a gente poder explicar para vocês o que realmente é a lei de causa e efeito. Tá? Que é o mesmo princípio da ação e reação. Então, um foguete, os gases quentes resultantes da queima do combustível são injetados violentamente para trás. E disso resulta uma reação sobre o foguete, impulsionando esse acima e à frente. Tá? Então, essa é a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Vamos ver, então. Quando um corpo exerce uma força em outro, esse sempre exerce no primeiro uma força que tem a mesma direção, modo e sentido contrário. Tá? À primeira vista. Quer dizer, instantaneamente. Então, é um carro. Quando ele colide com outro carro, você tem uma reação. Com isso, um ruído estridente, barulho, com isso, da liberação da energia, que é a reação, provocando um estrondo. Pá! Quer dizer, houve uma colisão. Esse barulho é justamente a reação. E a reação, vocês estão vendo aí na gravura, na figura. Né? O estardalhaço quebra-se todo o carro, desmonta todo o carro. Isso é a reação da lei de ação e reação que estamos trabalhando com vocês nesta manhã, esse sábado. Então, de acordo com Newton, para cada ação, há sempre uma reação de igual e oposta. Aí, ó, interessante, não é isso? Para cada ação, há sempre uma reação igual e oposta. Quer dizer, em sentido contrário. Estão vendo?
Esse é um princípio, então, da lei de ação e reação. Há uma diferença entre a lei de ação e reação. Eu quero comentar com vocês nessa manhã desse sábado, tá? A lei de ação e reação e a lei de causa e efeito. Vamos poder entender uma, tá? Que é diferente da outra, quando aplicada, tá? A lei de ação e reação prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e em sentido contrário. Terceira lei física de Isaac Newton. Aí, ó. Tá? Exemplo. Jogando uma bola de borracha na parede, ela voltará para mim com a mesma força que a mandei, que a joguei. É a lei de ação e reação. Agora, qual que é a diferença com a lei de causa e efeito? A diferença da lei de causa e efeito quer dizer, pois nem sempre a intensidade é igual imediatamente, embora em sentido contrário. Então, quer dizer, a reação ela não vem com a mesma intensidade da ação, quando é a lei de causa e efeito. Ela é moderada. E moderada aqui não é moderada com L, é moderada, quer dizer, moderada com R. Quer dizer, ela é paulatina. Por quê? Ela obedece variáveis, né? Porque ela está em relação ao comportamento humano. Ela não é uma lei que aplica o princípio físico, mas aplica o comportamento do espírito imortal. E assim, a moral, quer dizer, obedece a variáveis muito mais amplas, porque entra o nosso livre-arbítrio, o senso moral, a misericórdia divina, e nós temos a opção de fazer ou não fazer. Por isso que a diferença dela com relação à lei de ação e reação está justamente aí nesse ponto, tá? De que a lei de ação e reação ela é contrária e com a mesma intensidade que você agiu, a resposta, a reação, vem para o plano material. Se tratando de pensamentos, palavras, ações, atitudes, tá? A reação nunca ela é instantânea com a mesma intensidade. Ela é moderada. Ela sofre uma moderação, tá? Por quê? Não aplica ao princípio material, mas eu vou explicar já uma comparação muito lógica, porque a lei de causa e efeito, ela te permite você escolher, te dá liberdade da escolha, o livre-arbítrio, senso moral. Vai fazer? Não vou fazer? Você escolhe, você faz a escolha. Aí que é interessante a gente não poder esquecer essa grande diferença. E é por conta disto que acabamos muitas vezes confundindo essa lei com a consequência, que é a ação e reação, que ocorre na nossa vida humana. Você joga uma bola na parede, ela volta com a mesma intensidade a você. Esse pêndulo que vocês estão vendo aí, você solta uma bolinha, ela bate em mais 3 e joga a quarta bola longe. Um foguete tem a força de empuxe, que é os gases que saem embaixo, fazendo com que o foguete sobe. Então você tem uma ação e uma reação. A ação é fazendo com que a força joga o foguete para cima, tá? Apesar de depender da outra, que são coisas diferentes na hora de você aplicar, tá? A diferença entre causa e efeito e a lei de ação e reação. Tá aí, ó. A determinação divina, as sagradas lei universal, é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas, tá? Se você não está gostando, certo, daquilo que você está recebendo, passe a observar o que você está emitindo. Muda o que você está mandando. Porque tudo que você emite pelo pensamento, pelas palavras, pelas ações, pelas atitudes,
fica com você. Porque a reação é sua. Porque a ação foi sua, a reação vai ser sua. Certo? Então, a lei de causa e efeito é a chamada lei do retorno, no conhecimento de muitas pessoas, tá? A determinação divina, as sagradas leis universais, é sempre a do bem, da felicidade, para todos, tá? Não é só para um, é para todos. A causa e efeito é uma lei que funciona para todos os humanos. É uma lei subjetiva. Ela aplica ao pensamento, às ações, às palavras, às atitudes. Ela é subjetiva e se aplica aos pensamentos de todos nós, tá? As nossas palavras, as nossas ações do dia a dia, ao comportamento do espírito imortal, pois nós possuímos o quê? A liberdade de podermos fazer as nossas próprias escolhas, chamado o livre-arbítrio. Na vida, nada fica sem resposta. Viu agora? Na vida, meus amigos, nada fica sem resposta. Tudo tem uma resposta. Pronta. Então, nossos pensamentos têm uma resposta. As nossas ações, nossas atitudes têm uma resposta. Nós temos que observar isso. Não podemos esquecermos de tudo isso aí que estamos comentando com vocês, tá? Porque no dia a dia, essa ação e reação que é predominante sobre o princípio material, a lei de causa e efeito é predominante sobre o quê? O sujeito, o espírito imortal. Então, ela é subjetiva. Ou seja, esta é uma consequência do livre-arbítrio. Tá? Você é livre, você tem escolha, mas você tem que responder, tá? Pelas suas escolhas e pelo que você decidiu em poder fazer, arcar com as consequências. Tá? Já a ação e reação é uma representação do nosso comportamento, o resultado perante essa lei. É o exemplo que nós sempre falamos e que vamos explicar para vocês agora. Tá? Quando temos a ação, né, de fazermos algo para outro, tá? O que é uma escolha nossa, então você tem uma ação. O que você faz contra alguém é uma ação, é uma atitude, tá? Nossa. Nós somos livres para fazermos as escolhas, tá? Se fazemos algo ou não, ligando isso à causa, né, que é a ação. Automaticamente, teremos que acatar a reação, que é o efeito dessa atitude, dessas atitudes, dessas palavras, dessas ações, desses pensamentos, que está ligado ao efeito que terá em nossas vidas, né, consequências equivalentes à intensidade de nossas ações, de nossos comportamentos. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. O princípio é, mas na hora de aplicar, uma se aplica ao princípio material, a outra se aplica ao princípio espiritual. É isso que vamos ver com vocês. Lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Está em Mateus 16, 27. As ações humanas levam a consequências. Nada fica sem respostas. Toda ação corresponde a uma reação. Porém, acreditar que tal reação obedeça de forma linear a ação precedente é admitir o determinismo. Há apenas um determinismo para o espírito, a evolução. Todos nós estamos determinados à evolução. Tá? Progredir sempre, tal é a lei. Então, todos nós estamos nessa caminhada aí. Tá? Não tem como ser diferente. Não adianta você falar que não. Tá? Então, se você está achando ruim a sua vida, está colhendo os frutos que você plantou, então começa a plantar boas sementes, que são os bons pensamentos, são as boas palavras, boas atitudes, com isso. Porque se você não está gostando, a nossa vida é como se fosse um eco. Com isso, um eco que nós
falamos numa sala enorme, nossa voz vai lá e volta para nós. Então, a nossa vida é como se fosse um eco. É lei de ação e reação, aonde nós temos sobre o nosso pensamento, palavras e ações, a causa e o efeito. Nós somos causa e objeto, tá, das dores e sofrimentos nossos. Isso é importantíssimo. A gente não esquecemos disso aí. Em que direção você está caminhando? Em que direção? Para o mal ou para o bem? Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer direção te levará lá. Diga agora. Então, se você não sabe o que você quer da vida, certo? Qualquer reação virá para você. Porque você vai fazer qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer ações. Você vai plantar qualquer semente. E o fruto virá mais tarde. Diga agora. Então, é isso daqui, tá? Não esquecemos disso. No lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalho pela aventura dos filhos. Os pais não pelejam para dar educação, de comer, de beber, a saúde aos filhos. E cada filho, cessado o esforço da educação, da infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar que recebeu dos seus progenitores? Tá? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendidos e aceitos, apesar de todo o esforço despendido na educação dos próprios filhos. Nesta imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos a figura da situação deste momento. O espírito que, de algum modo, tá, já armazenou esses valores educativos, é convocado para este ou aquele trabalho. A responsabilidade junto dos outros seres, em provação rude e em busca do conhecimento para aquisição da liberdade, do livre-arbítrio. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. Então, é assim que no lar, isso, os filhos deverão ter uma gratidão pelos pais. Isso, que trabalha, que dá comida, dá o remédio, dá educação, dá tudo, dá celular. Isso. E os filhos deveriam ser obedientes a esses mesmos pais. Assim é Deus. Né? Deus nos dá tudo, nos concede tudo. Nos dá até a liberdade de podermos o quê? De podermos agir de uma certa forma. Não é isso? E essa agir de certa forma é a liberdade da escolha que nós temos. E nós não deveríamos ser obedientes a esse Pai eterno, amoroso, que é Deus, Pai Todo-Poderoso? Então, vejamos nós aí que o administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem uma parcela de interdependência para colaborar na obra divina e deve retribuir a confiança espiritual que lhes foi o quê? Deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto. E nós somos desobedientes, recalcitrantes, somos rebeldes, somos endurecidos. Então, meus amigos do Ideal Espírita, o programa Nova Era, ele está chegando nesse sábado, no seu final. E eu quero aqui de pronto agradecer a audiência, o carinho de cada um de vocês e convidá-los para que no próximo sábado nós aqui estejamos novamente para darmos continuidade com a segunda parte do programa Nova Era, falando sobre o Código Penal da Vida Futura. Então, a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, desejo a todos vocês um bom sábado, repete muita luz,
um bom final de semana, que a paz do Cristo esteja em cada coração presente. Um bom dia para todos. Obrigado. Fica com Deus.